Olá, eu sou Léo Rios e você está no meu canal Contra a Correnteza, que é seu canal também, né? Um canal que tem o objetivo de utilizar a liberdade de expressão que tanto lutamos para conquistar, em favor das verdades de Cristo e das verdades absolutas que existem, né? E as verdades de Cristo estão contidas na Bíblia. Hoje eu vou apresentar para vocês o sermão profético de Jesus que está em livro de Mateus, capítulo 24, de 1 a 31. Esse momento é bastante oportuno e essas palavras que Jesus profetizou aqui nesse texto, em Mateus, retratam fielmente o que estamos vivendo, não só de agora, mas quando Jesus nos deixou na cruz, esse tempo que ele chamava de princípio das dores passou a vigorar. Então, nós estamos atrasados há mais de 2000 anos em entender, em crer, em aceitar e viver o que está aqui nesse sermão, né? Então, é, se você nunca ouviu falar dessas palavras de Jesus aqui, se você conhece só o Jesus da Páscoa, do Natal, que é importante, sim, Jesus nasceu no Natal e morreu na Páscoa por nós. É essencial você conhecer esse Jesus, né? Mas não conheça só a história reduzida, pois Jesus tem um objetivo muito maior do que ser o Jesus das festas, que nós só lembramos nas festas e aí nossa vida depois das festas segue muito bem, obrigado, né? Não foi esse o objetivo de Jesus ter sofrido na cruz em nosso favor, no nosso lugar. Então, acompanhe comigo com carinho e atenciosamente. É, não digo que você vai sair daqui sabendo tudo, que eu também não sei tudo, mas você vai sair com um pouco mais de clareza sobre o momento atual, né? E sobre esse período que Jesus chama em princípio das dores, que ainda não é o fim, né? Mas é o começo do fim. Saiba que também o tempo de Deus não é o nosso tempo. O calendário humano é nosso, criado por nós. Deus não conta o tempo como nós contamos, e isso está também descrito na Bíblia, né, em outros textos, né? Como se um dia para Deus fosse como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Deus é atemporal, ele não conta o nosso tempo, né? Ele não está situado no nosso tempo, embora ele controla o nosso tempo, né, de acordo com a atemporalidade dele. Então vamos ao texto. Enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada, que não seja derrubada, né? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, lhes disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim.
algo diferente do que estamos vendo hoje em nosso mundo, hoje que eu digo há décadas e décadas e décadas, né? E algo diferente do que a história nos mostra, né? Do que remonta à história que conhecemos, a história que estudamos, algo diferente disso. O sermão continua com a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, e aí eu abro um parêntese para dizer que Jesus cita as escrituras antigas, o Antigo Testamento, né? Ou seja, ele valida o Antigo Testamento quando ele fala do profeta Daniel. Então Jesus valida, né, a antiga escritura, o Antigo Testamento, né? A Bíblia que hoje é compreendida no Evangelho, nos Evangelhos, né? E no Antigo Testamento também, quando ele cita Daniel aqui, não é só aqui que ele cita o Antigo Testamento, ele cita várias e várias vezes em outras passagens. Então, voltando. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, e está no lugar santo, ou seja, quando a abominação de que falou o profeta Daniel chegar, estar, ficar no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, o lugar santo, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, né, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então a gente nota que tem gente a ser escolhida, né? Abrindo uma outra janela aqui, toda profecia bíblica ela atende ao tempo presente, ou seja, ao público daquela época, porque Jesus não poderia falar com os seus discípulos e apóstolos num futuro muito distante. Então, as coisas que ele falou nesse momento, muitas das coisas aconteceriam naquela época, logo na sequência, e também aqui na nossa época e no decorrer desse período até o momento e até a chegada do fim, que nós não sabemos quando será. Nós sabemos que estamos dentro desse período das dores, mas não sabemos quando chega o fim, né? E o fim, na verdade, é o fim do mundo como o conhecemos, não tem a ver com os filmes de Hollywood, de Schwarzenegger, né? Esses filmes aí apocalípticos, mas é o fim do mundo como o conhecemos, com as iniquidades, os sistemas políticos, todos eles, tá? De esquerda, de direita, de centro, de fundo, de cima, de baixo, todos esses sistemas falidos e seus políticos de estimação falidos. Então, esse sistema, esse mundo como o conhecemos, por mais bonzinho que algum sistema possa ser, eles não atendem eles não atendem em nada a Deus, e eles serão retirados, aniquilados pelo sopro da boca de Jesus. E Jesus restaurará esse mundo e ele governará esse mundo a partir, né, de Israel. Ele governará esse mundo e esse mundo prestará, as nações prestarão reverência a Jesus, né? E ao povo escolhido de Israel, e os escolhidos, os gentios escolhidos, aqueles que, dos muitos chamados, poucos escolhidos, esses poucos são milhares, milhares, mas são poucos diante de todas as pessoas que já passaram pela terra, e que hão de passar, que hão de nascer, que hão de morrer, até a volta de Jesus, até a colheita dele, né? Então, falando especificamente aqui da tribulação, eu estava aqui no versículo 19, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias,
Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Ou seja, se não haverá jamais, ainda não era a aflição. E se daqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Vou explicar isso depois. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, né? Então tem gente aí vendo sinais, vendo prodígios, vendo curas, né? Eu te digo que a Bíblia nos informa que o inimigo ele se transforma até em anjo de luz. O inimigo faz curas, o inimigo faz sinais, o inimigo faz prodígios. Não é pastor, não é apóstolo, é Jesus, palavras de Jesus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais. Jesus não está subestimando, não. Jesus está dizendo que eles farão grandes sinais, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acredites, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Né? Onde estiver, onde houver a necessidade, ali, né, vai ser aplicado o remédio, né? Então, onde estiver o cadáver, se ajuntarão as águias, né? Águias, abutres não se ajuntam onde não tem cadáver, onde não tem corpo apodrecendo, né? O sermão continua com a vinda do Filho do Homem. Um parêntese que eu falei da grande tribulação aqui, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, ou seja, como eu falei que a profecia ela atende à necessidade do público da época e do público futuro, a desolação, a abominação de que o profeta Daniel falou foi o anticristo daquela época dos cristãos. Os Neros, os Césares, que foram os anticristos, os perseguidores, que estiveram no lugar santo, causando a desolação. Isso se repetirá, porque a Bíblia fala de um último anticristo, Jesus também fala de um último anticristo, em outro sermão, que tentará tomar o lugar e que enganará muitos, né? E que promoverá uma falsa paz, onde o mundo vai se render a essa pessoa. Ele deve chegar num momento de crise mundial, trazendo algo inédito, né? Como o inimigo é imitador de Deus, ele é o anticristo, ele vem com um falso profeta, e o inimigo, apoiado, né, em poder sobrenatural pelo inimigo, ache você fantasia, né, se quiser, né? Então, se você é capaz de acreditar em mitologia grega e não é capaz de acreditar nisso, então é complicado. Mas a grande tribulação é isso. Haverá um último anticristo, né? Haverá um governo único e mundial que não atenderá à esquerda, à direita, não, é um governo sobrenatural que tem a missão de arrastar mais pessoas para longe da salvação de Cristo na cruz. Esse é o único objetivo desse sistema último que irá surgir, porque o inimigo sabe que já está derrotado pelo sopro da boca, né, do Senhor. Jesus vai derrotar o anticristo pelo sopro da sua boca, né? O inimigo vai ser colocado em um lugar sobrenatural, amarrado junto com seus aliados, né? E ele sabe disso. Então, o que ele quer? Arrastar muito mais gente. Por isso que a Bíblia diz: muitos chamados, poucos escolhidos. Tudo se encaixa. Então ele não quer promover paz, ele não quer promover um mundo melhor, ele quer enganar, ludibriar.
Enquanto você vai achando que o mundo está melhor, que as coisas do mundo são as melhores, que os sistemas políticos do mundo e o que vier são o que há de supra-sumo, você vai se afastando, né, de ter a chance que já foi conquistada para você na cruz, com a graça dada, né, por Cristo, que morreu em nosso favor, sem seu mérito, sem precisar do seu mérito, sem precisar do seu esforço, né, só crer e a partir daí produzir bons frutos em amor a esse sacrifício de Jesus, né? Então, você vai perder a chance de participar desse mundo restaurado por esse governante Jesus, que vai ensinar como se governa de fato. Vai ensinar às nações que sobrarem, que ficarem, e todo governante iníquo em todo tempo vai poder ver, mesmo que sofrendo num lugar afastado, vai poder ver Jesus governando como se governa, com justiça, enxugando toda lágrima, retratando toda a injustiça causada, entendeu? Então não perca essa chance. Se apegue com isso aqui. Ah, mas falta muito tempo, não sei quanto tempo falta. Muitos falsos profetas ficam fazendo cálculo aí. A Bíblia não dá nenhuma chance numérica de estimativa, de estatística. Jesus só pediu para que tivéssemos fé e cautela para aguardar a vinda do Filho do Homem, que é a próxima parte do sermão para a gente concluir. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, amados, não é qualquer sinal, não é sinal de santo, de apóstolo, de santa, me perdoem, mas aqui diz que o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu. Não é qualquer eclipse lunar ou solar, não é nada disso, é algo onde as potências do céu, do universo, serão abaladas, né? O diâmetro do universo observável pela ciência é de 90 bilhões de quilômetros de anos-luz. De anos-luz. Imagina essas potências sendo abaladas pela volta do Filho do Homem. Entendeu? A mesma potência que a Trindade usou, né, quando disse façamos, né, façamos os céus e a terra, a mesma potência deve ser aplicada na volta de Jesus por Ele, por Deus, pela Trindade, pelo Espírito Santo. É algo que o ser humano vai tremer na sua base. O ser humano vai tremer na sua base. A Bíblia diz que muitos homens chorarão de temor quando isso acontecer. Mas tem uma saída. Mas tem uma saída. A única saída. A única verdade absoluta. Então, assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus nesse texto de Mateus, de 1 a 31. Eu vou passar para vocês agora algumas razões, né, por que essas palavras devem ser consideradas como verdadeiras, né? Por que essas palavras devem apelar para a nossa sensibilidade, né, e que deveria nos mover cada vez mais no sentido de crer, não apenas, como eu falei, no Jesus simbólico das datas festivas, mas no Jesus completo da Bíblia, que nos deixou informações como essas imensamente preciosas, além da sua graça, da sua salvação conquistada
para nós na cruz. Primeira observação: antes de Jesus surgiram alguns messias em Israel reivindicando ser o Messias esperado pelo povo judeu. Antes surgiu, mas depois dele muitos surgiram reivindicando ser o Messias que o povo judeu esperava. O Messias que é retratado no Antigo Testamento, né? Todas as tribos de Israel esperavam um Salvador. E quando tiveram diante de Jesus, frente a frente, não o reconheceram. Aí eu faço a pergunta: você conhece a história de algum Messias judeu de Israel, fora a de Jesus? Depois dele existiram vários, né? Eu vou citar aqui alguns, né? Talvez você não conheça, eu vou citar aqui alguns. Messias judaicos: Simão de Pérea, no ano 4 antes de Cristo, né? Teudas, aí já depois de Cristo, no ano 44. Ben-Judá, participante da revolta de Agripa. Todos revoltosos, nenhum igual a Jesus. Simão de Boquearbas, Moisés de Creta, Abram, Nissim, Isaac, Lúria, Sabatai, Zevi, Bacuriá, Russo, Jacob querido, Israel ben Eliezer, Menachem Medel. Messias cristãos: Francisco Costeira, Aldebert, Tachem, Anli, Hong Xuan, Haile Sal, Simon Muyamon, David Corest, Jacobina, Maria Deve, Álvaro Henri Cristo. Então, desculpe, mas são esses os Messias. Você sabe a história de algum? Tem Bíblia de algum? Tem Natal de algum? Tem Páscoa de algum desses? E todos esses, a maioria desses, principalmente os Messias judaicos, foram guerreiros, bravos guerreiros, enfrentaram o Império Romano, enfrentaram todos os outros impérios que tentaram e conseguiram destruir Jerusalém, né? Jerusalém foi destruída e reconstruída mais de 30 vezes, entendeu? Todos esses caras aqui que eu li se intitulavam o Messias que o povo judeu esperava. São falsos cristos. O que não para de surgir são falsos cristos, falsos mestres, né? Não mais com aquela característica messiânica, né? Se intitulando o Cristo de fato, o Messias, mas os falsos profetas, que Jesus falava dos falsos cristos, né? Se você ouviu bem no texto que eu li, e dos falsos profetas, né? Então, como que Jesus acertou assim, cheio, tudo que aconteceria com ele, né? E principalmente, quem escreve esse texto é Mateus, né? Mas dizendo que são palavras de Jesus, como que o Mateus poderia inventar isso, né? Se ele não tinha noção de que Cristo iria morrer, e muito menos que depois também dele escrever isso e da morte dele, né? Porque os evangelhos foram escritos ali todos no primeiro século, né? E ali até o ano 60, 70, se não me engano, do primeiro século, não mais que isso, né? Então, como que Mateus inventaria isso, né? Que muitos alegam que os apóstolos distorceram, inventaram muita coisa. Como que Mateus inventaria isso se ele não tinha noção da dimensão que o cristianismo tomaria? Muitos viriam em meu nome, Cristo falou, ou usando o meu nome, os falsos cristos, né, querendo se passar por Cristos, por falsos profetas em todas as gerações. Esses falsos cristos e falsos messias que eu citei aqui são de várias épocas. Você pode pesquisar aí no Google que você vai achar. Você só não vai achar deles o quê? Bíblia. Nenhum deles morreu por você, nenhum deles fez milagres. Todos eles foram revoltosos e incitaram o povo contra
contra os impérios dominantes e que dominavam Jerusalém, para revoltas armadas. Alguns eram da facção dos Zelotas, né, que era um grupo muito radical e que não se subordinava ao Império Romano e nem às lideranças judaicas daquela época, né? Tinha também, e nem aos herodianos, que eram os judeus que usando uma palavra nossa, babavam a dinastia de Herodes, né? Então, isso é uma prova de que Jesus era quem dizia ser, né? Jesus também cumpriu 52 profecias a seu respeito contidas no Antigo Testamento. Nenhum desses Messias que surgiram reivindicando ser Cristo ou ser o Messias esperado pelo povo judeu cumpriu 52 profecias a seu respeito contidas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem salmos que falam de Jesus, o profeta Isaías fala de Jesus, o profeta Neemias fala, Gênesis fala de Jesus, ou seja, eu posso citar aqui todas as 52 profecias a respeito de Jesus contidas no Antigo Testamento. Então, será que o povo judeu estava cego de ver a verdade absoluta encarnada na frente deles e não se deram conta de que era o Filho do Homem? Porque você ser um charlatão, mas você conseguir cumprir 52 profecias a seu próprio respeito, sendo que essas profecias envolvem mobilização de pessoas, estar em um determinado lugar, no momento exato que era para estar, fazendo o que era para fazer. Como que você consegue cumprir 52 profecias faladas a seu respeito se você não for Deus? Só sendo Deus. Nem que Jesus não fosse Deus e fosse o cara do QI mais avançado, da inteligência mais avançada que já pisou na Terra. Ele conseguiria ter poder para cumprir 52 profecias a seu respeito, se o poder dele não viesse do céu. E se tudo não estivesse no plano de Deus para que ele cumprisse 52 profecias a seu respeito. Jesus foi o único dos Messias que surgiram em Israel que não liderou nenhuma revolta armada. Eu citei um pouquinho isso, né, contra os governos judaico-romanos, e o único que disse que seu reino não era terreno, lá em João 36, à frente de Pilatos. Na sua prisão pelos fariseus, Jesus também não esboçou nenhuma tentativa de fuga, não pediu advogados, ele não reivindicou inocência, ou seja, se entregou voluntariamente acusado de blasfêmia por se considerar filho de Deus. Então, os judeus imputaram culpa em Jesus por isso, porque ele se considerava o filho de Deus. Ele tinha cumprido 52 profecias a seu respeito contidas no livro dos judeus, no livro que os judeus tinham, e os judeus passaram batido por essas profecias, sendo cumpridas no nariz deles. Ao ser preso, Jesus também não entregou nenhum de seus apóstolos. Jesus não, eu estou com essa galera aqui, leva junto também, que eu não vou pagar junto. Eu não vou pagar sozinho, não. Ele não fez isso. Assumiu sozinho a culpa que lhe imputaram. Como que ele e os apóstolos, que nem sabiam que sua morte estava próxima, ele sabia, os apóstolos não, poderiam adivinhar que muitos seriam odiados pelo nome dele? Muitos logo após a sua morte, mas não milhares ainda, né? Porque o cristianismo foi crescendo gradativamente, né? Ou ele era louco, ou megalomaníaco, ou ele realmente era quem dizia ser. Isso porque a história de Jesus não vingaria se ela não fosse uma história divina, né? A história de Jesus não vingaria se ele não fosse Deus, porque era a história simplesmente de um pobre homem morto na cruz, que teve 12 seguidores, sendo que um traiu, o outro o negou,
e os outros fugiram. Que história é essa para durar 2000 anos e ter se tornado a história da maior das religiões do mundo? Porque a história que vingava naquela época, a história admirada naquela época do Império Romano, era o quê? A história que a gente viu aí no filme Gladiador há um tempo atrás. Era a história dos heróis, dos gladiadores, as histórias mitológicas, né, dos grandes pensadores. Não era de gente pobre, louca, que morreu, que morreu numa cruz, que se dizia Deus e que foi abandonado por todo mundo. Engenheiro de obra pronta é fácil. Hoje a história está pronta com milhões de cristãos, né? Hoje o mundo deve ao cristianismo as faculdades, a arte, a música. É claro, em nome do cristianismo se matou muita gente, coisa que Jesus não pediu. Não tem nada na Bíblia que justifique a dominação e o avanço do cristianismo cultural, né, do cristianismo do poder dos homens, né? Não há nada que justifique. Jesus não pediu isso. O cristianismo, até o ano 300, antes de Constantino, ele avançou pelo poder de Deus, pela fé, ele avançou sendo perseguido. Todos os apóstolos morreram, mais à frente eu vou falar disso. Todos os apóstolos morreram, Paulo morreu decapitado, Pedro morreu crucificado, se não me engano, João foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Todos os apóstolos e muitos discípulos, muitos cristãos foram jogados nas arenas para os festivais, para servir de isca para leões, para animais, para gladiadores. Como que essa história vinga assim desse jeito, né? Como que essa história passa a ser a maior das histórias conhecida há 2000 anos, né? E que é um homem que zera o calendário. Jesus zerou o calendário antes e depois dele. Essas são razões importantes que eu estou passando aqui para vocês, né? Outra consideração importante sobre essas palavras de Jesus é que ele e os apóstolos viviam no tempo da Pax Romana. O que era Pax Romana? A Pax Romana, ou Paz Romana, consistia no seguinte: o Império Romano ia dominando as nações, e após nações e nações sendo dominadas, ele expandindo o poder imperioso e bélico do Império Romano, a paz era instaurada, porque o Império dominou, então não tinha mais guerra, né? O Império não fazia guerra contra ele mesmo. Então, dominou um país ali, paz. Dominou outro, paz. O momento era de paz, não havia revoltosos. Os revoltosos que haviam, os zelotes, eram logo anulados, né? Então, não existia. O Império Romano vinha vencendo os outros impérios, e quando dominava, aquele império ficava submisso, né? Se aquele império concordasse, aquele rei de um outro império, de um outro reino, concordasse em ser submisso aos Césares, a paz era estabelecida, como a dinastia de Herodes, né? O rei judeu, os reis judeus. Eles se submeteram ao Império Romano, então ele podia reinar, fazer a religião dele, falar para o povo dele, contanto que contivesse as revoltas, mantesse o povo em ordem. Então eles viviam numa paz. Por que Jesus profetizaria revoltas e guerras, rumores de guerras, nação contra nação, se eles viviam naquele momento numa paz? Uma paz sobre o domínio romano. Então, quem ouvisse Jesus falar essa profecia naquela época dizia: esse cara é louco de estar falando que a gente vai ter guerra, enquanto quem é doido de fazer guerra com o Império Romano? Nós vivemos uma paz. Talvez os filmes não mostrem isso para você, mas isso era a Pax Romana. Só tinha o Império Romano dominando tudo. Não tinha guerra. Agora, depois que Jesus fala essas palavras, morre na cruz, a gente vai ver mais à frente. No ano 70, Jesus morreu ali por volta do ano 33, muitos dizem 31, 32, 33.
né? Mas no ano 70, o imperador Vespasiano, cansado das rebeliões causadas pelas facções judaicas, principalmente os zelotas, manda o general Tito para resolver de uma vez a questão contra o povo Israel. E Jerusalém é sitiada, é o cerco de Jerusalém. O historiador hebreu judeu Flávio Josefos era um general que ele foi preso pelo Império Romano e ele ficou exilado em Roma, e ele de lá foi um dos primeiros historiadores também da Era Moderna, escreveu a história dos judeus e ele conta exatamente essa guerra, como também outros historiadores paralelos, né, contam. E Flávio Josefos, que não era cristão, era um judeu, e o judeu naquela época odiava o cristão, não tinha não precisava falar no nome de Cristo, e ele fala que havia um Cristo, né, que é um homem bom, né, que morreu e que causou alguma conturbação no Império Romano, né? Então, veja, depois que Jesus profetiza isso, 30 anos depois 40 anos depois da sua morte, no ano 70, melhor dizendo, Jerusalém é cercada e sitiada pelos romanos. E esse historiador que eu falei, Flávio Josefo, diz que depois de muitos anos, muitos meses de cerco, as pessoas começaram a morrer sem água, sem comida, e começaram a comer os próprios mortos, seus próprios mortos, né? Então, ali já se cumpriu uma profecia de Jesus, uma grande tribulação para o povo daquela época. Muitos ainda eram vivos, muitos dos que ouviram Jesus falar dessa profecia eram vivos. E alguns conseguiram fugir porque viram os sinais descritos por Jesus nessa mesma profecia. Corra para os montes, não volte para casa para pegar suas vestes. Quando o, quando o Império Romano, as tropas do general Tito começaram a chegar, né? Muitos não acreditaram, muitos ficaram, né, e foram mortos pelo cerco, pela fome. O templo foi destruído, colocaram fogo no templo, o templo era todo revestido de ouro e derreteu, todo foi saqueado. E aí, de lá para cá, rumores de guerras, nação contra nação, terremotos, calamidades, pestes, né? As palavras de Jesus passaram a se cumprir imediatamente após a sua morte, quando seus ainda poucos seguidores começaram a ser perseguidos. Todos os apóstolos morreram, uns crucificados, outros decapitados. O cristão até o ano 300 era considerado uma praga por judeus, romanos, gregos e demais povos da antiguidade. Guerras, doenças, terremotos, pestes, revoltas políticas é o que acontece até o mundo de hoje, que não passou mais nenhum período de paz. O Império Romano se dividiu, bárbaros. O Império Romano implodiu por dentro por conta também da ausência de valores morais. O cristianismo que trouxe um valor moral. E 300 anos depois, uma religião, para usar um termo para situar, né, o nosso papo, né, porque Jesus não trouxe religião, Jesus trouxe a graça da salvação. A religião cristã, ela sendo perseguida, passa a ser oficializada, né, numa tentativa de Constantino ganhar mais apoio, porque toda a plebe, toda a plebe, toda a serventia de Roma que servia os palácios, soldados, já eram cristãos, já eram cristãos, já estavam, o cristianismo já estava enraizado pela pregação dos apóstolos, muito por conta do apóstolo Paulo, que foi preso em Roma, e preso em Roma pregou para praticamente toda a guarda pretoriana, toda a guarda palaciana de Roma, porque os soldados se revezavam e Paulo pregava para eles, e eles iam se convertendo a Jesus.
e o Império Romano foi sendo contaminado pelo cristianismo de dentro para fora, né? E implode, porque o Império Romano, os valores eram outros. Os valores eram conquista, glória, orgia, paganismo, pederastia, né, o uso não natural do corpo. Esses eram os valores. Imperador que namorava com a mãe, com o irmão, com a irmã, né? Voltando um pouquinho, Alexandre o Grande, que tinha um caso com sua mãe. Então, esses eram os valores do mundo antigo. Era o certo do mundo antigo, era a verdade absoluta do mundo antigo. E o cristianismo traz esse divisor de água. Jesus traz essa verdade absoluta. E o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma volta a essa barbárie. Nós estamos vivendo de acordo com o que Jesus profetizou. Nós estamos nos encaminhando, né, para um colapso total do mundo, a vinda de um Salvador mundano a serviço do inimigo, que trará, né, uma paz parecida com a Pax Romana, para enganar a muitos e afastar a muitos da cruz de Cristo, da salvação pela graça, não por obras ou por mérito, mas pela fé já conquistada, pela fé na graça já conquistada por Jesus na cruz, né? Então, para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês algumas perguntas. Por que acreditar que a Bíblia escrita por homens contém a verdade que pode nos salvar? Que livro no mundo não foi escrito por homens? Por que Jesus não deixaria? Por que Deus, Jesus, não deixaria algo simples como como escritos, como textos, doutrinas, revelações, profecias, não códigos secretos que a Bíblia já está revelada. A Bíblia já está revelada. A Bíblia não é para ser interpretada ao bel prazer, de, de, de particular interpretação. A Bíblia é para ser compreendida. Então, por que a Bíblia sofre do preconceito de ter sido escrita por homens? E a literatura clássica e os livros atuais, e todos os livros e toda a literatura humana foi escrita por quem? Para ter mais crédito que a Bíblia. É só porque a questão é de fé? Por que Deus não poderia utilizar homens para trazer sua mensagem, que consiste no exercício do amor entre os homens? Né? Ou seja, eu creio em tudo que é do homem, contanto que não seja a Bíblia, contanto que não fale de Deus, porque aí cada um tem seu Deus, cada um tem sua fé, cada um tem sua verdade, cada um, né? Por que cremos em eventos cuja única fonte original é a Bíblia, como o Natal, a Páscoa, e não cremos em todo o restante da Bíblia, apenas porque esse restante nos propõe uma mudança radical de valores morais? Então, são perguntas que eu deixo para você, para uma reflexão, para uma reflexão aqui no Contra a Correnteza. E tenha certeza, a Bíblia não fala especificamente de coronavírus, mas o coronavírus é uma das pestes, com certeza, contidas ali na profecia de Jesus. Como todas as outras que o mundo conheceu, como todos os falsos profetas, como todos os anticristos que surgiram, como todos os falsos políticos, os falsos sistemas de governo, o coronavírus não é o primeiro nem o último vírus com essa letalidade que vai causar esse pânico na sociedade, no mundo moderno. Virão outros, isso não é pessimismo. Isso não é pessimismo, isso é constatação. E a palavra de Jesus nos alerta para isso,
mas também nos traz esperança de que, por mais que nós venhamos sofrer fisicamente, e o cristão não está isento disso, diferente da pregação de muitas seitas aí que pregam o supercristão como o blindado, né? O cristão vai passar sim pela tribulação, pelos vírus, pelas guerras, pelas perseguições, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se Jesus, que foi Jesus, passou pela cruz e por tudo, por zombaria, por cuspidas, por chutes, por chicotadas, né? Por que que nós não vamos carregar a nossa cruzinha de palito de fósforo? Porque a nossa cruz, frente à cruz de Jesus, é uma cruz de palito de fósforo. Então tem teorias, tem seitas aí, correntes cristãs que acham que são blindadas, que essas coisas só acontecem com quem é pecador. Não, não. O cristão, ele é blindado na alma. O corpo sim vai sofrer, mas a alma está com Cristo e será restaurada, e o corpo do cristão será restaurado quando Jesus voltar para mudar esse mundo da forma como o conhecemos. Por isso que existem na Bíblia os versículos muito chamados, poucos escolhidos. A porta é estreita, ou seja, uma grande parte da humanidade vai preferir ficar com o mundo, vai preferir acreditar nos falsos cristos, nas falsas aparições, nos falsos sinais, vai preferir achar que o fim está datado, ou que não é nada disso, ou que isso é fruto do materialismo mesmo, da constituição do universo para os ateus, é a matéria se acomodando, é o homem que produz o seu próprio mal e que não há mal, né? Então, que não há mal, a força, o bem e o mal está dentro do homem. Então, existe de tudo aí na banca da feira das ilusões, existe de tudo. Mas existe esse recado que eu li para vocês de Mateus 24, né, de 1 a 30, deixado por Jesus. Pessoal, estamos atrasados há 2000 anos, vamos correr atrás da cruz, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, oremos pelos doentes, façamos as nossas obras, de preferência silenciosa, e combatamos a injustiça com o grito que a Bíblia nos permite, sem ofensas, sem armas, mas com a espada afiada da palavra de Deus. Um grande abraço, fique com Deus. Um beijo no coração de todos, aqui do Contra a Correnteza. Valeu.